Ah! Salve, salve, meus amigos. Oba. Professor, boa tarde. Boa tarde. E aí? Ô, professor, tirou de novo a barba? Aí não pode, né? Eu te falei, cara, a minha máquina pifou. Eu tenho uma máquina reserva que ela não tem o pente, cara. Eu tive que passar em tudo. Não teve jeito, cara. Fiquei... Nossa, faz tempo que eu não via meu rosto, viu? Vou te falar. Mas eu passei a máquina, não passei Gilete. Boa tarde, André. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todas, todos. Só temos um bigode nesta aula virtual agora. É isso. Agora você pode falar, David. Só temos um bigode. A não Sempre ser que teve alguém... só um, eu. Sempre teve sonho, cara de pau. A não ser que alguém ligue a câmera e apareça de bigode. Você vai ser o garoto especial nesta tarde. O especial bom, tá? O especial da hora. Ai, ai, ai. Mas David. Chegamos, hein, cara? Última aula. Vamos que vamos. Aula dupla ainda. Eu até pedi para vocês, né, olharem questões, temas. A minha querida Caiane me mandou até 2 questões na semana passada ainda. Eu estou com elas aqui, já abri. Mas hoje é um dia que eu quero usar nesse sentido, né? Pegar temas ou questões. Se você tiver, compartilha. Se não, você me fala, eu encontro aqui. E a gente vai caminhando aí, tirando dúvidas, acho que ou de questões ou de explicações e conceitos, não há problema não. E, enfim, aí no final da aula o David vai tirar o bigode. Ele falou, confessou a mim, ele já separou ali um gilete, uma navalha, na verdade, novinha. Ele vai fazer isso ao vivo para todos os alunos do Vetor. Só por cima do meu cadáver. Uau! E ele faz ameaças virtuais ainda, né? É um valentão, a moda antiga, esse David, é um valentão. Então você é um valentão. Uhum. Muito bem, seu valentão. Esperar o povo acabar de entrar. E daí eu começo aqui a... Deixa eu ver um esquema aqui, se dá para compartilhar o que a Caiane mandou. Dá sim. Não tem problema. Perfeito. E, enfim. Vamos que... Agora eu sei que no ano que vem eu vou ter que dar aula presencial em todas as escolas que eu trabalho. Agora, tudo que nós fizemos, né, foi por água abaixo. Não importa se a fase for verde, amarela, vermelho. Dia 1º de fevereiro voltam as aulas e ponto final. Olha que maravilha, né? É muito constrangedor ver uma coisa dessa, né? Porque tudo que nós fizemos para manter, né, a distância e as escolas chegam, não, agora vai voltar porque vai voltar e ponto. Tá, que legal. Isso alguém se contamina e, enfim. Realmente, eu imaginei que isso pudesse acontecer, né? A gente sempre acaba sendo um pouco ingênuo, talvez não, eles vão esperar pelo menos um semestre a vacinação, né? Que esperar nada, vai voltar e
E vocês não estão mais na escola, né? Sorte de vocês. O David falou que agora para mim aqui no privado que quer voltar à escola. Tudo bem, David, você vai ser muito querido na escola, lógico. Não quer Me dar deixa, professor. quer dar uns 2 passos para trás? Não. Volta para a escola, comece no médio de novo. Tira suas dúvidas. Bom, gente, vamos aproveitar o tempo então aqui. Eu vou começar compartilhando 2 questões que... Espera aí, que não está indo. Opa, eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar o que eu queria. Não sei se o Zoom atualizou. Eu deixei o Zoom quietinho essa semana, né? É a primeira vez que eu ligo nesta semana. E ele, como fala, ele atualizou. Agora sim. Agora foi. Era um travamento apenas. Ó, essa questão aí, ela é uma questão de cartografia, né? Fusos horários. E ela é um pouco diferente daquelas que nós fizemos, porque ela mostra, na verdade, a diferença de horas e pede a longitude do lugar. O que nós fizemos, né, vimos, era o contrário. Mas ele fala assim na questão, né, uma cidade fica 8 horas a menos, se é menos é oeste, primeira coisa que você tem que pensar, né, se é menos é oeste, em relação a Berlim. E ele falou que Berlim é GMT mais 1, então Berlim está 1 hora adiantado em relação a Greenwich. Aí ele quer que você fale qual a longitude dessa cidade. Né? Não de Berlim, claro, mas essa cidade que está 8 horas atrás de Berlim. Bom, já sabemos que a cidade fica a oeste, porque está menos, né, oeste. Já eliminaria a letra C e letra E, que fala que a cidade ficaria no leste. E a questão de cabeça dá para resolver, né, porque ele falou que a cidade fica 8 horas a menos em relação a Berlim. Se Berlim fica 1 hora a mais que Greenwich, essa cidade aí, hipotética, ele não falou o nome, fica 7 horas de Greenwich. Tudo bem, um raciocínio lógico, né? Berlim está mais 1 em relação a Greenwich. A cidade X aí, 8 para trás de Berlim. Eu tenho que saber quantas horas essa cidade está distante de Greenwich. Então, Berlim é mais 1, essa cidade é menos 8 em relação a Berlim, então é menos 7 em relação a Greenwich. Raciocínio lógico. O que você faz agora? Multiplica essas 7 horas por 15 graus, para saber a longitude. Vai dar 105. Letra D de David. David, você nunca vai sumir dos nossos corações. Então, se fosse uma questão de segunda fase, e caso fosse necessário você apontar teu raciocínio, minha opinião, assim, porque isso varia muito. Se eu der essa questão para vocês todos resolverem, eu acho que cada um vai fazer uma resolução diferente, vai chegar no mesmo resultado de uma forma diferente. Não há problema. Quem quiser criar um pequeno texto, quem quiser fazer um esqueminha, fazer tipo que eu recomendo até vocês fazerem um croquis, né? Colocar Greenwich e a linha do Equador. Aí mais 1 em relação a Greenwich, Berlim. Aí você vai contando, aí coloca outra cidade, menos 7 em relação a Greenwich. Aí você monta, né? Sabendo que a cidade X aí, né, está a 7 horas em relação a Greenwich, temos, né, aí 15 graus vezes 7 horas, que vai ser igual a 105 graus oeste. Tinha uma letra E, 105 graus leste, né? Ele tentou fazer uma pegadinha aí, mas nem era tão complicado, porque ele falou que a cidade fica a menos, né? Então, a menos é oeste. E, no caso, letra D de dados, 105 graus oeste. Caso fosse uma questão discursiva. Múltipla escolha, sim. Eu acho que rapidinho você bate aí o olho, mas por garantia, eu sou muito cuidadoso. Faz aquele croquisinho, aquele esqueminha, né? Greenwich, Equador, para não se perder na contagem. Mas era realmente uma questão simples, né? Se fosse mais, sei lá, 7, aí tem que ficar contando de cabeça. Mas mais 1 ficou fácil, né? Rapidinho de contar. Certo?
Então, letra D é uma questão diferente. Você viu? Vocês viram aqui. Como já caiu tanta questão de fuso horário, de vez em quando tentam criar uma coisa um pouco diferente, mas não é difícil, né? Diferente, mas não difícil. Aí, o que mais que a minha querida Caiane mandou para mim? Ela mandou uma questão aí da FAMEMA também, né? De climatologia. Eu gostei dessa questão aqui. Essa questão aqui, ela é da hora, porque tentaram montar uma questão com imagem e ao mesmo tempo com conceito, gente. Isso está bastante em alta, esse formato de questão, né? Essa prova aí da FAMEMA. E ele colocou uma imagem do livro do John Ayoade, Introdução à Climatologia para Trópicos, que é um livro muito usado por vestibulares. Eu tenho esse livrinho. É um livro chato pra caramba, mas, enfim, é um livro de referência em climatologia. E perceberam que o esquema, ele ficou um pouco confuso, talvez, mas tem essas nuvens e tal, né? Nuvens bem altas. E tem um olho, né? Se tem olho, gente, é um furacão, uma tempestade muito forte. E tem, assim, umas setinhas para o lado, né? É o chamado vórtice. Vórtice é quando esse ar ele vai girando, né, em forma de espiral, é um vórtice. Então, se tem um olho é porque tem um vórtice, é um furacão, né? Ele não falou que é um furacão para deixar a questão mais difícil. Aí ele diz assim, o fenômeno representado na imagem é. Então, não é o nome que ele quis, mas como que ele se forma, o que está acontecendo aí? A letra A. Enfraquecido quando se movimenta em superfícies aquáticas quentes. Se tem calor, gente, alimenta a tempestade. É o que está errado na letra A. Calor é ótimo para a tempestade. É o que ela precisa. Vai evaporar mais água, vai ter mais produção de umidade. Então, nessa imagem, pensando no olho, né, pensando num furacão, água quente é ótimo, não é ruim. É letra B de bola, caracterizado por um vórtice de pequena extensão. Mas olha aqui, tem uma medida em quilômetros, é grande pra caramba. Olha só, de 0 até 600 quilômetros, é um negócio grande, né, horizontalmente. Então, não dá para dizer que é coisa pequena, né? Letra C, intensificado ao se aproximar em zonas polares. Não, porque é o contrário, né? Um local muito frio, você não vai ter um furacão, né? Uma tempestade como essa. Precisa de calor, né? E um furacão que nasce numa região tropical não vai alcançar o polo, né? Não tem como. Letra D de dado. Atenuado, enfraquecido, com o movimento de ascendência do ar. Também não faz sentido, porque se o ar ele é ascendente, ele está subindo. Como é que o ar ele sobe? Quando ele é quente. Então, a letra D, ela está errada por conta disso. Tem que pensar que o ar ascendente é o ar quente. O ar mais quente, mais leve, menos denso, ele sobe. E aí, a correta é a letra E. Formado em uma área de baixa pressão, sempre. Tem uma tempestade, baixa pressão. Pode ser um furacão, pode ser um ciclone extratropical, ciclone bomba, qualquer tipo de tempestade tem relação com a baixa pressão. Recentemente, acho que Santa Catarina, né, essa semana, passou por uma tempestade muito forte, zonas de baixa pressão, que provocou aquela tempestade. Eu adorei essa questão. Obrigado, Kaine, pela sugestão de questão, porque é uma questão muito eficiente para estudar conceitos de climatologia, especificamente falar de furacões, mas trazer de novo essa ideia de baixa pressão, alta pressão, movimentação do ar. Uma questão legal, uma questão boa. Tá? Maravilha, gente. Deixa eu olhar aqui o chat. Ana Alves. Muito bem, Ana, vamos lá. Ana mandou aqui para mim 2 questões que ela gostaria. Eu vou procurar as questões e assim que eu encontrá-las, eu vou compartilhar. Aí a Caiane foi perguntado, onde você arrumou? Questões tão boas. Deixa eu achar aqui a FUVEST 2020.
Eu já compartilho aqui com vocês, tá bom? FUVEST, ano 2020. Cadê? Múltipla escolha, né? Isso, eu não falei a outra do Einstein. Ana, eu vou te pedir uma coisa. Eu posso... a primeira, aquela lá do fuso horário, né? É do Einstein. E essa segunda de climatologia, que é da FAMEMA. Então, questões legais. Agora que eu li aqui, David, depois, se você quiser, eu posso... você compartilha. Eu mando, deixo você como co-host, você compartilha. Ana, me fala uma coisa, você pediu as questões da FUVEST, eu tenho aqui a prova 2020 só geografia, não está numerada. Quais questões que são? Aí os temas, que eu já compartilho aqui, que eu não tenho a numeração, que você falou a 2 e a 6, mas no meu esquema aqui não está numerado desse jeito, tudo bem? Pirâmide etária, legal. Então, vamos começar por essa de pirâmide etária. É primeira fase, Ana, ou é segunda fase? Que eu me lembro, na FUVEST 2020, uma questão de pirâmide da segunda fase, né? Tá. Isso mesmo, é a segunda fase. E a China e EUA também segunda fase? Assim eu já coloco aqui. Pirâmide etária, já encontrei. E China e EUA já encontrei. Tá. Perfeito, Ana. Vamos começar então pela de pirâmide. Eu acho, Ana, acho não, tenho certeza. Essa questão eu resolvi no vetor na primeira semana de aula do cursinho, quando ainda era presencial. Você não estava conosco ainda. Mas é legal para a gente revisar, né? Sempre importante. E, enfim, a gente dá uma olhada, porque essa questão foi bem inovadora. Eu acho legal a gente dar uma olhada nela. O pessoal que está no cursinho desde o início, acho que vai lembrar. Aí, ó. Porque eu gostei dessa questão porque ela trouxe o tema da discriminação racial, um tema tão debatido atualmente, né? E carece, né, não só de debates, mas de efetivação da produção desses debates. E então, ao invés de simplesmente perguntar sobre o envelhecimento do Brasil, tal, foi além, né? Foi mais longe. Diz assim, né? Introduzido nos anos 90, o fator previdenciário vinculou o acesso à aposentadoria ao envelhecimento da população, visando a sustentabilidade financeira da Previdência. Ou seja, cada aumento da expectativa de vida do brasileiro implica em aumento do tempo necessário de contribuição. Então, imagina, em média, o brasileiro vive cada vez mais. Então, qual foi a ideia? Bom, se as pessoas vivem mais tempo, elas podem trabalhar mais tempo. Ou ainda, se elas vivem mais tempo, elas podem gozar de uma saúde melhor por mais tempo. Então, qual foi a ideia? Conforme aumenta a expectativa de vida, a gente aumenta o tempo de contribuição para a Previdência. Essa é a lógica. Mas veja, ao desconsiderar as diferenças raciais em relação à expectativa de vida, o fator previdenciário é um fator de discriminação racial. Então, a evidência não pode ser ignorada pelas políticas públicas, sob o risco de ficar cada vez mais distante a meta de alcançar um país mais justo. Então, muito interessante a questão, né? Muito interessante. E bastante
importante porque a FUVEST, gente, ela tem muito um caráter técnico, né? A prova da FUVEST. Conceitos. E aqui a FUVEST foi além dos conceitos. Ela exigiu do aluno, do candidato, né, no caso, reflexão, uma conscientização sobre a questão do racismo no país. Então, foi muito legal. Vejam as pirâmides. A da esquerda, em relação à cor ou raça branca. Perceba que a pirâmide, focando apenas a população branca, a base ela tem diminuído, a parte dos adultos está equilibrado, mas olha, a partir dos 45, olha só, aqui, ó, 45 anos em diante, é importante destacar que realmente tem muitas pessoas nessa faixa dos 50 a 54, já chegando quase aos 55, 59, quer dizer, há um envelhecimento e um aumento da expectativa de vida já bem evidente nessa população branca. Se tivesse a pirâmide dos anos 70, 80, 90, era até legal para comparar, mas tudo bem. Do lado direito, a pirâmide pensando na cor ou raça preta e parda. Bem diferente a pirâmide, gente. Parece outro país. Impressiona muito. Porque, tudo bem, ó, de 0 a 4 anos, a base está menor, o que indica que também há uma redução da natalidade. Quer dizer, se vocês fossem questionados assim, apresente algo em comum, nas duas dá para perceber a redução da natalidade. Tudo bem. Mas olha que interessante aqui, ó. A faixa dos 10 a 14 está bem grandona, né? O que prova que essa queda da natalidade entre população negra, preta e parda aconteceu um pouquinho depois, né? Tipo, há 15, 20 anos atrás, quer dizer, até mais, né? Porque é 2008 essa pirâmide, então há 30 anos atrás, ainda nasciam muito mais entre população preta e parda do que entre brancos. Agora, olha o topo da pirâmide, bem diferente, né? Dá para perceber que há um envelhecimento também, mas as barrinhas aqui, a partir dos 55 anos, elas são um pouco menores que a do lado esquerdo branco. Então, gente, o que dá para tirar logo de cara? O que faz alguém viver mais tempo? Isso vocês precisam saber colocar. Acesso à saúde, campanhas de vacinação, acesso à água potável, saneamento básico, ou seja, é isso que faz as pessoas viverem mais. Então, o que é notável nesses dois gráficos? Sabendo, né, o que faz alguém viver mais tempo e vendo que brancos vivem mais tempo que pretos e pardos, quer dizer, então, que brancos têm muito mais acesso a saneamento, a infraestrutura, a campanhas de vacinação, ou ainda medicina preventiva. Eu acho que eu acabei respondendo a questão já com esses comentários, mas vamos fazer, né, formalmente. Letra A. Numa pirâmide etária, que aspecto visual, em relação à sua forma, permite estimar a proporção da população idosa em relação ao total da população? Essa é fácil. Numa frase. Se o topo for maior, ou um topo um pouco mais largo. É o topo da pirâmide que aponta os idosos. Então, se o topo tiver um pouco mais evidente, maior, quer dizer que essa população tem uma carga de idosos um pouquinho maior. Então, a letra A, acho que é tranquilo. Letra B. Cite e explique 2 fatores de natureza socioeconômica que contribuem para a diferenciação entre as pirâmides etárias. A FUVEST foi bem específica na B. Quando ele fala socioeconômico, gente, você podia colocar o que eu já falei, quer dizer, acesso à medicina preventiva, infraestrutura também em relação às residências, porque saneamento básico é um fator importante, né? Que você pode destacar, né? Então, onde é que você podia explicar saneamento? Olha, questão residencial, questão de moradia, acho que é a palavra correta, me fugiu agora, veio. Questão de moradia, porque moradias precárias não têm saneamento básico. E, evidentemente, a população de cor ou raça preta e parda estão mais sujeitas a viver em moradias precárias. Vivendo em moradias precárias, não terão, né, não tem saneamento básico de qualidade. E isso afeta
a expectativa de vida. Uma coisa que eu lembro no Vetor, no comecinho do ano me perguntaram, não lembro agora o aluno que perguntou, mas um aluno perguntou se podia colocar a questão da renda. Sim, porque também dá para dizer que a renda dos brancos é maior, a renda média, do que de pretos e pardos. Então, se você tem uma renda maior, você vive melhor, você tem acesso à medicina privada, uma vez que a saúde pública não oferece a qualidade suficiente. Então, socioeconômico é bom, que te dá talvez um pouco de margem para vários itens aí. Então, infraestrutura, saneamento, moradia, renda, né? Renda média. Então, a letra B, ela te dá... Ele pediu 2 fatores, né? Dava para você identificar vários outros, né? E nesse sentido. Porque pensou em envelhecimento e expectativa de vida, é o que faz alguém viver mais tempo. Então, a qualidade de vida. Segurança, olha só, bacana também pensar em segurança, está certo também. Porque é evidente que a pessoa também não vive muito mais porque ela está exposta à violência. Então, se você quisesse responder também algo do tipo, um fator importante é a questão de segurança, porque a população preta e parda está mais sujeita à violência. Violência policial, violência do crime organizado. Então, isso você podia colocar na B. Olha quanta coisa, né? Como eu já falei, a questão muito legal, né? Que faz você pensar e debater uma série de assuntos diferentes. Caiane, tranquilo, pode mandar, tá? Ouvi aqui agora o que você escreveu. E, finalmente, a letra C. Usando dados da comparação entre as pirâmides etárias, explique por que o texto afirma que o fator previdenciário é um fator de discriminação. Porque a população branca, ela vive mais tempo. Ela puxa a média para cima. A população negra não vive na mesma medida, na mesma média, mas vai ter que trabalhar mais do mesmo jeito para poder se aposentar. Essa é a explicação que você vai dar na C. Então, é uma explicação um pouco mais aberta. Mas você pode começar por aí, que como os brancos vivem mais, puxa essa média para cima. Mas pretos e pardos não vivem a mesma expectativa de vida, mas vão ter que trabalhar o mesmo, em termos de tempo, né? Anos de trabalho, como a população branca. Quer dizer, você trabalha a mesma coisa, mas você não vai conseguir viver em média igual. Então, você está forçando a população preta e parda a trabalhar mais e, de repente, em média, ele não vai nem chegar naquela idade para se aposentar. E por isso que é um fator de discriminação. Você não considera que a população preta e parda vive menos. E vão ter que se aposentar, se sujeitar às mesmas regras do que aqueles que vivem mais. Então, esse é o fator de discriminação racial. Tudo bem que a resposta da C não era tão complicada, uma vez que o texto da questão já te dava esse apontamento, né? Mas aí é legal na letra C você não ir muito longe. Uma vez me perguntaram isso nas aulas. Como é que eu faço a segunda fase? Responda aquilo que foi pedido. O corretor, gente, não vai buscar ou te dar mais nota se você tiver uma linguagem mais prolixa, um vocabulário melhor, ou citar autores. Você vai ganhar a mesma nota daquele que colocar as palavras-chave. Então, não pense que você vai impressionar o corretor. Não é? O critério é muito rígido, ele é muito fechado. E, ao mesmo tempo, não pode abrir demais, senão o corretor não vai conseguir corrigir milhares de provas. Então, vá direto ao ponto. Não precisa ficar dando voltas, ou enfim. É claro, a letra A você respondia numa frase, porque a pergunta era muito simples. Não tem uma medida assim, quantas palavras eu preciso colocar. Tem que responder aquilo que a questão quer saber. Nem mais nem menos. É um equilíbrio que você precisa ter nesse tipo de questão. Tudo bem, Ana? Tranquilo essa questão aí das pirâmides? Pessoal, tranquilo? Boa? Tranquilo, Júlio, obrigada. Oba. Então, vamos para aquela da China, que você me pediu também. Questão legal, uma questão possível em vestibulares. Cadê? Aqui, né? China contra-ataca tarifas americanas com uma das armas que mais irritam Trump.
Diz o seguinte a questão: o Banco Central da China, no dia 5 de agosto do ano passado, permitiu que o yuan, a moeda chinesa, ultrapassasse pela primeira vez uma barreira de 11 anos em relação ao dólar americano. A cotação do yuan ficou acima de 7-1, né? Um dólar equivalente a 7 yuanes. Num claro contra-ataque de Pequim às novas tarifas anunciadas pelo Trump. Quer dizer, o Trump ele comprou uma guerra comercial com a China, sobretaxando produtos chineses. Começou com aço, mas vários outros produtos, componentes, mercadorias começaram a ser sobretaxados, produtos chineses que são vendidos nos Estados Unidos. Aí continua assim: o mercado teme que a medida provoque ainda mais a ira do Trump, que acusa Pequim de desvalorizar artificialmente sua moeda para impulsionar as exportações, o que não deixa de ser verdade, né? Devido ao unilateralismo aí tem comercial e as tarifas impostas à China, o yuan depreciou em relação ao dólar americano, quebrando a barreira do 7-1. É a nota do Banco Central Chinês, que não admite que foi artificial. Na verdade, os chineses dizem que foi o mercado. Não foi eles, chineses, que decidiram desvalorizar sua moeda. E aí tem um gráfico legal, né? Mostrando o comércio, né? China e Estados Unidos. Importação e exportação dos EUA no comércio com a China. Então, vejam que os anos 2000, deem uma olhada, uma disparada, né, nas importações dos Estados Unidos em relação à China. Já as exportações, vejam só, ficaram um pouco mais, cresceram, mas estagnaram. E tem uma informação importante no gráfico, olha só. Em 2001, a China entrou na OMC, a Organização Mundial do Comércio, que exige regras, postura dos seus participantes. E, coincidentemente, exatamente nesse momento de ingresso da China no OMC, o comércio entre EU e China, aparentemente, né, porque a gente vê no gráfico, ele deu um salto enorme, né, em 10 anos, um salto magnífico, né? Muito bem. Na verdade, a questão da FUVEST é bastante atual, bem legal a maneira como eles questionaram o tema. E a letra A, ele perguntou qual é a palavra, né? Ele deu uma dica. Vejam de novo, olha só, vou colocar a setinha. Unilateralismo é quando você toma uma decisão sem consultar os demais. O governo Trump é extremamente unilateral. Ele não foi favorável nesses 4 anos, né? Faltam pouco tempo, né? Poucos dias, faltam um mês para o Trump deixar o governo, né, americano. Falta um mês aproximadamente. É no dia 20 de janeiro, né? Que toma posse o Joe Biden. Mas uma das práticas comuns ao Trump foi o protecionismo, que é tentar a todo custo impor regras de proteção à economia dos Estados Unidos. E vejam, alguém pode até achar, mas não é bom, o país tem que se defender. Então, você é agressivo para vender o seu produto fora. E é agressivo para não deixar o produto estrangeiro chegar no seu país. Isso é contra o que a OMC propõe. A OMC propõe o quê? O livre comércio. O governo Trump, ele sabotou a OMC esses anos todos. A OMC foi sabotada pelo governo Trump, que perdeu bastante peso. O Azevedo, brasileiro, que presidia a organização, até saiu antes do seu prazo, né, de encerramento do seu mandato, muito pressionado também, né? O Azevedo é alguém que defendeu bastante esse comércio multilateral, mas os Estados Unidos, grande potência, acabou por se impor e prejudicar a OMC. E assim, um detalhe aqui que eu acho importante para vocês terem como registro. Quando tem algum problema entre países, vamos supor, um país acusa o outro de protecionismo sobre algum produto, ou acusa de ter usado alguma ilegalidade. Há um tribunal dentro do OMC para chegar a uma conclusão. E existem juízes que vão tomar a decisão. O que acontece?
os países que indicam os juízes, né? É uma votação e tal. O governo Trump se negou a votar. Resultado, gente, não tem juiz. Então, eu não usei uma palavra exagerada. O Trump sabotou o OMC. Quer dizer, não votar num juiz não deu quórum. Tem que ser algo unânime ali, né? Então, o Trump se negou a escolher novos juízes, que tem um mandato, juízes, né? Encerrou o mandato, tem que eleger outro. E é o Tribunal de Apelação, o nome do órgão, Tribunal de Apelação do OMC. Então, neste ano, desde o final do ano passado, aliás, né, já tem um ano, portanto, que o OMC não pode funcionar o seu tribunal de apelação porque não tem juízes suficientes para dar quórum, e o motivo é porque o Trump não quis eleger um novo juiz, ajudar na eleição de um novo juiz. Então, é mais do que protecionismo, gente, é sabotagem. O Trump sabotou a OMC. É isso. Quer dizer, a OMC tem muito a ver com a globalização econômica, o livre comércio. E o Trump, ele acabou não aceitando esse livre comércio. E a pergunta, né, ela quer saber o que é protecionismo. Protecionismo comercial é você buscar barreiras legais ou até mesmo barreiras ilegais para proteger a sua economia de produtos e de investimentos em indústrias internacionais estrangeiras. Você pode colocar, por exemplo, uma barreira alfandegária, que é o que o Trump fez, aumentar impostos. Você pode criar uma barreira não alfandegária. O que é uma barreira não alfandegária? Você pode colocar assim, olha, o produto agrícola do seu país não pode vender no meu, porque você usa, sei lá, um agrotóxico que aqui é proibido. É uma barreira não alfandegária. Você criou uma regra para se proteger, que não é um imposto exatamente. É uma regra diferente. No caso, eu falei em agrotóxicos, seria uma barreira fitossanitária. Você cria uma barreira diferente. Então, assim, eu não quero... eu não vou receber o produto do seu país, porque no seu país tem trabalho escravo, eu não aceito isso. É uma barreira não alfandegária. Quer dizer, então o protecionismo se dá de várias maneiras, né? A maneira mais, assim, exemplar de protecionismo é a partir de tarifas alfandegárias. Mas existem outras formas. Pode ser ambiental também, olha. Por conta do Brasil ter aumentado seu desmatamento na Amazônia, eu não vou mais importar tal produto do Brasil. É uma barreira não alfandegária, ambiental. Tá? Letra B. Utilizando elementos do gráfico, caracterize a relação comercial entre eu e China. Fizemos já, né? Qual é a relação? É notável que a China ela exporta muito mais aos Estados Unidos do que os Estados Unidos em direção da China. Isso, gente, pegando elementos do gráfico. Tudo bem? Elementos do gráfico. Então, eu não estou aqui dizendo quais produtos, porque o gráfico não mostra isso. Se são bens manufaturados, se são commodities, ele perguntou elementos do gráfico. Então, você podia simplesmente dizer, olha, a partir do gráfico, né, é notável que, desde os anos 2000, use palavras, conceitos, se você quiser, há um superávit em relação à China. O que é superávit? É quando você mais vende do que compra. Ou você podia colocar assim, que os americanos sofrem um déficit. Déficit é o contrário, quando você mais compra do que vende. Então, o André tinha colocado embargo. Embargo, André, é quando você bloqueia. Igual Cuba. Cuba sofre embargo econômico. Embargo é assim, nada pode ser comercializado. Embargar quer dizer isso, é bloquear. No caso, não é um embargo, porque a China e os Estados Unidos fazem comércio. O que o Trump fez foi aumentar impostos, né? É claro que essa guerra comercial foi além. Lembrem do caso da Huawei. A marca do meu celular, ó, Huawei. Uma marca chinesa importante, né? Que é muito avançada no 5G. O Trump, este ano, ele proibiu o 5G da Huawei nos Estados Unidos.
Aí sim, André, aí é um embargo, né? Mas a palavra não está adequada, ainda que o significado seja parecido. Mas a Huawei ela não pode trabalhar, vender os 5G nos Estados Unidos. De acordo com o governo Trump, a Huawei poderia espionar cidadãos americanos com os seus dispositivos, com os seus modems. Então, no caso, não é que aumentou o imposto da Huawei. O governo Trump, aliás, ele proibiu, né? Já era. Huawei não pode vender os seus modems nos Estados Unidos. Aí sim, né? Aí você pode, não usar a palavra embargo, mas aí é proibição mesmo, né? Agora, vou colocar aqui no chat para todos. Eu acho que eu falei rápido, mas são palavras que vocês conhecem, né? Superávit e déficit. Superávit é quando você mais exporta do que importa. Você mais vende do que compra. Então, na resposta da letra B, você podia colocar, olha, é notável que a China, né, no seu comércio com os Estados Unidos, atravessa um superávit. Ela está no positivo. Ou você podia falar, é notável, a partir do gráfico, que os Estados Unidos, no seu comércio com a China, apresentam um déficit. Porque os Estados Unidos, déficit é isso, você está no negativo. Você mais compra do que vende. Então, o caminho que você escolhesse aí, indiferente. Não precisa falar as duas coisas, tá? Ou usa superávit para falar da China, ou usa déficit para falar dos Estados Unidos. Se quiser falar dos dois, tudo bem, mas a nota vai ser a mesma, tá? E aí vem a letra C. Explique como a desvalorização cambial do yuan influencia a balança comercial. Simples, gente. Se a moeda chinesa vale menos, o produto chinês fica mais barato nos Estados Unidos. Essa é a razão. Porque você, com $1, você troca por 7 yuanes. Então, sempre que uma moeda é desvalorizada, o produto desse país fica mais barato. Pensa no contrário. O David, por exemplo, ele estava doido para comprar de Natal vários perfumes importados, né? Óculos de sol importado, videogames e tudo mais. O que aconteceu com esses produtos? Ficaram mais caros, porque o dólar ficou mais caro. Então, nós no Brasil, se quisermos comprar coisas importadas, cotadas a partir do dólar, ficou mais caro. Pense no caminho inverso. Aquilo que é fabricado no Brasil, o valor dado em reais, lá fora vai ficar mais barato. Então, se um turista estrangeiro vem até o Brasil, este ano de pandemia é um pouco complicado, mas enfim, ele com os dólares vai trocar por muitos reais. Então, o que a letra C queria que você explicasse era isso, que como é que fica o comércio entre esses países com o yuan valendo menos, muito menos que o dólar. O produto da China fica muito mais barato nos Estados Unidos. Como é que interfere na balança comercial? Vai ficar cada vez mais positivo para os chineses. Percebam a jogada da China. Os chineses foram bem espertos. Ah, o Trump vai aumentar imposto? Beleza. A gente desvaloriza a nossa moeda para o produto ficar mais barato. Essa foi a jogada dos chineses, que não admitem a jogada. Você viu na notícia, né? Não foi o mercado. Foi sim o Banco Central chinês que desvalorizou sua moeda. Foi uma resposta ao Trump aumentar as tarifas. Foi assim que a China conseguiu manter positivo o seu comércio com os Estados Unidos, com a sua moeda valendo menos. Se a China não fizesse isso, não é que ia inverter a balança comercial, mas provavelmente a China ia exportar menos para os Estados Unidos. Porque quem compra lá nos Estados Unidos, imagina, vai pagar mais impostos. Para compensar, tem que valer muito a pena. E como que a China conseguiu reverter um pouco isso? Fazendo a sua moeda ficar mais desvalorizada. Então, é uma questão que ainda vale para este ano, gente. Uma questão super atual. Pode não aparecer exatamente na FUVEST a questão, né? Como essa daí. Mas em outros vestibulares pode, sim. Porque este ano, o que agregou nessa discussão? A questão da Huawei, que eu comentei agora há pouco. A questão das vacinas, que o Trump também usou esse argumento das vacinas. Ele elevou essa disputa comercial também com relação às vacinas. E o TikTok.
aquele aplicativo que todos devem conhecer muito bem. O governo Trump, ele quer proibir o TikTok nos Estados Unidos, com a mesma alegação de que o TikTok ele recolhe dados de usuários. Eu não duvido disso, gente, mas Gmail faz isso, Facebook faz isso, Instagram faz isso. Não é novidade que esses aplicativos recolhem dados. Eu discordo veementemente do quanto somos permissivos. A gente simplesmente abriu mão da nossa privacidade para poder ter YouTube, para ter Gmail, para ter Face, essas coisas todas. Abrimos mão porque não lemos os contratos, e se eventualmente você lê o contrato, você vai ficar um pouco emburrado, mas vai ter o aplicativo do mesmo jeito. São raras as pessoas que são offline, que não tem nenhum desses dispositivos, aplicativos aí. Só o Márcio, só, né? Então. Eu, na verdade, Ana, o que eu não tenho? Eu não tenho muita coisa. Eu saí do Face em 2012, do Twitter em 2013. Instagram eu tenho da minha banda. Instagram pessoal não tem. Então, assim, eu não posso dizer que eu vivo offline. Totalmente não, porque eu uso os e-mails e uso, enfim, muita coisa. WhatsApp, né? Mas se você não for totalmente offline, você vai ceder seus dados, né? E a China, dizer que a China espiona é muito aleatório. Agora, que esses dados, eu penso diferente. Esses dados que o TikTok, gente, ele aponta tendências, certo? Então, quando esses dados vão circulando, você antecipa tendências. Eu vejo mais pelo lado econômico da coisa, não pelo lado de uma guerra, como na época da Guerra Fria, que o Trump evocou a Guerra Fria. E não é isso. É claro que o TikTok recolhe informações de usuários, mas para outros interesses, de caráter econômico, com certeza, né? Já o governo Obama, lembra, o governo Obama, em 2012, ele foi o ano que o Edward Snowden, que trabalhava para a Agência de Segurança, né, Nacional nos Estados Unidos, revelou que Face, Instagram, todos esses recolhem dados dos usuários. Por que isso, gente? Segurança. Contra terrorismo, por exemplo. O governo Obama alegou ignorância. Barack Obama alegou que não sabia que as agências coletavam as informações. Aí, ou o Obama mentiu, ou ele é muito ingênuo. Não sabe que as agências colhem informações a partir das redes sociais. E no caso, pouco tempo, né, depois disso, 2013, foi quando foi revelado que Angela Merkel, premier da Alemanha, foi espionada pelo governo Obama. Dilma Rousseff também foi espionada. A Petrobras foi espionada. Então, Mr. Obama ou era alguém muito ingênuo ou faltou com a verdade. Como não sabe que essas informações não chegam, né? Então, não é algo novo dizer que redes sociais colhem informações de usuários, né? Então, se eu fosse pensar numa questão inédita a partir desse tema aí da disputa comercial, eu iria nessa direção. Falar um pouco da Covid, das vacinas, dos aplicativos como o TikTok ou da Huawei, né, esses casos foram debatidos mais neste ano. Mas, insisto, nada impede desse tema, do jeito que está aí na questão do FUVEST, cair de novo, em outros vestibulares, claro. David, você tinha levantado a mão, depois você baixou, o que você queria perguntar, David? Fala aí. Eu ia perguntar sobre o embargo, só que você acabou respondendo indiretamente. Ah, tá, do embargo. Falar em embargo, exemplos legais para você ter aí, David, o André, né, que tinha perguntado. Por exemplo, Cuba, que eu já citei aqui, né, sofre embargo econômico desde 1960. Aí legal, um tema fechado, uma data fechada, várias datas fechadas, né? Inauguração de Brasília, completa 60 anos, né? O embargo comercial a Cuba também completa 60 anos. Um exemplo, faixa de Gaza em relação a Israel, sofre embargo também, mas um embargo diferente. É um bloqueio que funciona assim: qualquer produto agrícola, industrial, matéria-prima, para chegar até a faixa de Gaza, tem que ser fiscalizado pelo governo de Israel.
via ar, via aérea, né, melhor, marítima ou terrestre. Tem que passar por Israel. Exceção o lado egípcio, que também fiscaliza, porque tem um pedaço da faixa de Gaza que faz fronteira com o Egito. O Egito é aliado de Israel e também faz essa fiscalização. Por isso surgiram túneis entre o Egito e a faixa de Gaza, boa parte financiados pelo Hamas. Tudo aquilo que não pode passar por cima, passa por baixo, né? Então, túneis usados para contrabando, de tudo, gente, de cigarros a armas, né? Então, porque por cima é fiscalizado ou por Israel ou pelo próprio Egito. Então, dá para chamar de bloqueio, de embargo também. Tá? Fala, David. Professor, mais atualidade mesmo. O caso da China e da Índia, que teve o problema ali no. Putz, esqueci a região. Na Caxemira. Caxemira. Isso. A decisão da Índia de, tipo, bloquear os aplicativos, muitos aplicativos chineses e tal, pode ser um embargo também ou não, só porque é restrito a isso? Se eu não me engano. Não é um embargo. Eu acho que a palavra boa aí usamos é restrições, porque em meio sempre a um conflito, é comum isso acontecer, né, de você restringir comunicação. Eu me lembro, David, nos Estados Unidos, teve um movimento social chamado Occupy Wall Street, contra a globalização econômica, contra o neoliberalismo, né? E a polícia de Nova York, ela, para tentar conter os manifestantes, isso já tem aí 10 anos, hein, David? Faz um tempinho já. Ela bloqueou o sinal de Wi-Fi. Quer dizer, isso que é uma democracia, Estados Unidos, hein? A minha percepção, se você bloqueia o Wi-Fi, isso para mim é uma censura, porque o bloqueio é para todos. Qualquer um ali não poderia usar o Wi-Fi, não somente os manifestantes, e ao mesmo tempo é uma forma de você tentar evitar as comunicações. E no caso do governo da Índia, David, o que acontece é que a Caxemira fica entre 3 países, né? Entre a Índia, o Paquistão e a China. A China tem um pequeno trecho da Caxemira, é onde teve um incidente este ano, né, entre tropas da Índia e da China. O que ocorre é que o Paquistão, ele não é que ele reivindica a Caxemira, que está na Índia, é a população de origem islâmica que vive na Caxemira da Índia, deseja anexação ao Paquistão. Quer dizer, quem vive na Índia, na Caxemira, e é islâmico, deseja que a Caxemira seja um território pertencente ao Paquistão. A Índia acusa a China de auxiliar o Paquistão, né? Que a Índia e China não têm boas relações, no sentido militar, fronteiras. É bem contraditório isso, né? É um paradoxo, porque ambos fazem parte do BRICS, que não é um bloco econômico, né? BRICS não é um bloco, mas é um grupo de países que se reúnem, interesses em comum e tudo mais. Mas, na realidade, China e Índia têm muitas divergências. E uma dessas é a questão da Caxemira. Muito mais por isso. A China não está exatamente de olho na Caxemira indiana, mas, aparentemente, a China, de fato, ela está do lado do Paquistão, né? Exatamente, enfraqueceu o seu rival, né? Então, é por aí que a gente pode pensar. E é um tema, viu, David, que não cai há muito tempo. A questão da Caxemira faz anos que não aparece uma questão. O Mackenzie, acho que caiu no passado. O Mackenzie perguntou Caxemira no passado. As Unesp, Unicamp, FUVEST, há muito tempo não perguntam sobre Caxemira. Não é uma questão difícil, na minha percepção, mas ela pode ficar complicada se você voltar na história, porque a Índia era apenas um país que envolvia a Índia, Paquistão e Bangladesh. Após a independência da Índia em relação ao Reino Unido, à Inglaterra, houve um separatismo dentro da Índia. A população islâmica fundou o Paquistão, separou da Índia e criou o Paquistão. E pouco depois, uma população de outro grupo étnico chamado Bengali, que é islâmico também, criou Bangladesh, que é um país muito pequenininho. Então, dá para tornar essa questão complexa. Se perguntar das divisões, perguntar mais da história pós-Segunda Guerra,
pensando numa segunda fase, mas numa primeira fase eu não sei se tudo isso cairia junto. Numa segunda fase, talvez. Mas é um tema muito específico, né? A tendência dos vestibulares, desses que eu citei aqui, Unicamp, Unesp e FUVEST, é colocar questões mais abrangentes, como essa que fizemos agora há pouco da disputa comercial. E não escolher um país que ninguém dá muita bola, ninguém dá muita atenção, e perguntar só desse país. É bom estudar, é bom entender os conflitos internacionais, os focos de tensão, né? Mas pensar numa questão super mega elaborada, somente sobre um país ou dois países, assim, é mais difícil. Beleza, David? Beleza, valeu, professor. Ótimo. Então, vou parar este compartilhamento. Beleza. E deixa eu ver aqui o que temos aqui. A Cacá me mandou uma questão. Vou abrir aqui meu WhatsApp, Cacá, no computador, que abri no celular apenas. Para eu poder... Peripiri. Cadê? Aqui está. Deixa eu fazer o download que você mandou para mim. Pronto. Espera aí que já vai. Não sei porque eu estou com dificuldade para compartilhar as coisas. Acho que agora vai. Deixa eu ver aqui nos meus downloads. Vou abrir aqui a questão. Pronto. Acho que agora vai. Questão de fusos horários também, né? Cadê? Opa, agora tem que abrir, né? Cabeção. Se não abrir, não dá para compartilhar. Pronto, agora eu abri. E agora é só compartilhar. Sim. Pronto, onde está o Zoom? Tanta coisa aberta aqui ao mesmo tempo. Pronto, tá aí. A questão da FAMEMA também, né? E ele diz o seguinte, ó. Um avião iniciou uma viagem na coordenada 50 graus norte, 10 graus leste. Então, esse cara está no hemisfério norte. Encerrando sua trajetória na coordenada 30 graus sul, e ele foi bem longe, né? 135 graus leste. Então, esse avião saiu de 10 norte, 50 norte e 10 leste, e foi para 30 sul, 135 leste. Ele mudou de hemisfério norte para o sul, pensando nas latitudes, mas não mudou de hemisfério pensando na longitude, ele continuou no leste. Ele falou assim, que o avião viajou em linha reta e não fez escalas. Aí ele pergunta assim, ao longo de sua trajetória, o avião, letra A, gente, permaneceu no continente africano. Então, não tem como esse voo começar na África. Como é que eu sei disso sem um mapa? Essa questão é legal, porque ela exige do aluno uma visualização. Minhas sugestões. A FAMEMA, ela podia ter dado uma coisa boa, um mapa, e outra questão, você podia usar esse mapa. Mas ela não fez isso. Na dúvida, pô, Júlio, não tem mapa, e agora? Faz aquele bom e velho croquis que eu te falei. Linha de Greenwich e linha do Equador. Aí você começa a pensar nisso daí. Você tinha que ter uma coisa na cabeça. Gente. Pensa na África, continente africano. A África é assim, a linha do Equador, coincidentemente, passa bem na metade, divide em dois a África. Quando ele fala que
que a viagem começou em 50 graus norte, não pode estar na África. Isso tem que estar na Europa. Sem sombra de dúvida, tem que estar na Europa. Pensem comigo. Está a leste. Então não pode ser Estados Unidos e Canadá. Está a leste. Porque eu e Canadá ficam a oeste. 50 graus norte está bem longe da linha do Equador. Concordam comigo? Pensando que a linha do Equador corta a África na metade, não tem 50 graus na África, ao norte. Então, nem pensar. E digo mais, já dá para deduzir de onde saiu esse avião. Saiu da Europa. Porque está a leste, 10 graus. 10 graus leste, meus amigos, não está tão longe da linha de Greenwich. Pensa comigo. Greenwich passa ali pelo Reino Unido, né, como referência. 10 graus do Reino Unido é pouca coisa. Está na Europa. Certeza que está na Europa. E ao norte, né? 50 graus norte. Perfeito. Vamos ver a letra B. Percorreu 4 fusos horários. Percorreu muito mais. Porque saiu de 10 e foi para 135. Cada 15 graus é um fuso horário. Gente. Imagina, está muito errado a B. Está muito errado. Tudo bem? Nem vou fazer conta. Porque ele falou que 15 vezes 4, você vai ter aí 60 graus de longitude, né? Então, não tem como. Percorreu muito mais. De 10 para 135 foi muito mais que 60 graus. Letra C. Cruzou o Oriente Médio. Faz sentido. Porque ele sai de 10 leste e foi para 135, ainda foi indo para o sul. Olha, muito provável que passou pelo Oriente Médio. Muito provável mesmo. Veja bem, não quer dizer que ele parou no Oriente Médio. Até porque o Oriente Médio fica no hemisfério norte. Perceba que o avião chegou em 30 graus sul. Não é onde ele chegou, é onde ele cruzou. Então é muito provável que ele tenha atravessado, sim, o Oriente Médio. Aí vem as difíceis, né? A letra D e E são bem complicadas. Na letra D ele diz assim, que atravessou o Mar das Filipinas. O Mar das Filipinas é ao sul da China. E aí também fica parecido com a letra E, né? Transitou pela China. Então, o problema é que, assim, os dois lugares que ele citou na letra D e letra E ficam no hemisfério norte. A China fica no hemisfério norte e o Mar das Filipinas, que fica no sul da China, hemisfério norte também. Por isso que a letra D e a letra E estão erradas. Daí, a resposta correta, letra C. É a letra C mesmo. A questão legal, porque exigia do candidato visualização do mapa mundi, para saber onde que é norte, onde que é sul e tal. E percebam que, sabendo onde é 50 graus norte e sabendo onde fica a África, sem problemas. Por isso que eu falo, acho que a B é simples de eliminar, né? 4 fusos horários. A D aí que realmente era mais pesado. Você ter essa noção do Mar das Filipinas, que fica no hemisfério norte, e que, para atravessar o Mar das Filipinas, ele tinha que continuar no hemisfério norte. Mas ele passou para o sul, né? 30 graus sul. Então, não podia ser. Então, letra C mesmo, de coração, para o David, menino apaixonado. Se lembrar que paixão é uma coisa boa nessa vida. E cruzou o Oriente Médio. Uma boa questão, viu? De novo, ó, a habilidade de montar uma questão de fuso horário e tentar fazer algo diferente, para não ficar aí naquele mesmo tipo de questão. Um avião saiu daqui, foi para lá, 15 graus leste, foi para 20 graus oeste, calcule. Quer dizer, fugiu um pouquinho, né? Saiu da casinha, né? Como está na moda dizer hoje em dia. Aí o André perguntou assim, de norte a sul, existe essa variação de 15 em 15 ou só de leste a oeste? Boa pergunta, André. Só de leste a oeste. Porque aí, André, a gente faz essa variação de 15 em 15 a cada 15 graus uma hora. Então, entre leste e oeste. Entre norte e sul, as horas não mudam. Muda somente o tempo de viagem. Então, vamos supor, André, você está numa cidade, sei lá, 50 graus
norte. Na cidade, 50 graus sul, é o mesmo horário. Você está na mesma linha, né? Agora, se você viajar de uma cidade para outra, você vai contar o tempo de viagem. É isso que você vai fazer. Mesma coisa, São Paulo e Brasília, que nem estão na mesma linha, mas estão no mesmo fuso horário. É o mesmo horário. Agora são 15h47. Né? Aliás, vamos mudar de região nordeste também, vai. Em Salvador, são 15h47. Uma vez que não temos horário de verão, né? Agora, evidentemente, você pegar um voo São Paulo-Salvador, até você chegar em Salvador, você vai contar o tempo de viagem. Então, essa regra de 15 graus é leste-oeste mesmo. Certo? Maravilha. Eu vou até salvar essas questões aqui. Eu gostei dessas questões aqui. São boas para eu usar em fusos horários. Eu gostei dessas questões. Muito legal. Bom, deixa eu descompartilhar. Ô, David, acho que sua vez, né, cara? Que você quer compartilhar coisas aí também? O que você acha melhor, Então, professor? Se você achar mais fácil, eu mando para você também. de onde que são essas questões? Acho que o primeiro é da Unicamp, a primeira fase do ano passado. Eu acho aqui, David. É mais Tranquilo. fácil, né? É mais fácil. Qual questão que é? É a 25 que fala das falésias. Ah, tá. É isso que eu queria, o tema. Que aí eu pego pelo tema mesmo. Então, peraí. Unicamp. Foi aplicado no ano passado, David? É 2020, então, né? Isso. Uhum. Tá. Unicamp. 2020. Vamos achar aqui a questão das falésias. Já achei aqui, David. É uma boa questão mesmo. Vamos lá. Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui antes que alguém mande mensagem, né? Muito chato. Tá. Aqui, cadê? Pronto, tá aí. Vamos lá, David e todas. Boa questão. Lembrando que tivemos um infeliz incidente pouco mais de um mês atrás, no Nordeste do Brasil, né? No Rio Grande do Norte, uma falésia caiu, né, em cima de algumas pessoas, matou um casal, uma criança, né, se eu não me engano. O tema falésias até pode aparecer numa segunda fase, ou, enfim, pensando, né, numa atualidade aí, por mais que seja uma tragédia. Diz assim: a esculturação das diferentes formas de relevo é resultado da interação entre diferentes agentes exógenos da paisagem. Exógeno é o vento, as chuvas, seres humanos, né, enfim, rios. A partir do exposto e da ilustração abaixo, indique a alternativa que descreve os processos de recuo da falésia. Eu acho que fica uma dica aí até usando a figura, que é uma figura cheia de detalhezinhos, né? Tem uma legenda que ajuda bastante, ó. A setinha aqui com A é um deslizamento. Então chove, a água vai escoar, desliza. Isso vai fazer a falésia recuar, claro. A letra B fala em queda, né? E, enfim, porque vai caindo, né? Vários fragmentos de rochas também. A letra C fala em fluxo de lama, porque é uma enxurrada, né, com esses sedimentos. E a letra D também aponta para a água subterrânea, que vai se interligar com a água da chuva. Perceba, ó. Olha a letra D aqui, estou apontando para ela. Choveu e infiltrou, a água vai por baixo. E vai se encontrar, em algum momento, com algo que vem por cima. Então, a letra A mais letra D é enxurrada mais água de infiltração. Isso vai provocar deslizamentos, a lama, enfim, o que está apontado aí. E a letra E fala em deriva litorânea. Quer dizer,
A água do mar, ela se movimenta. Ele colocou aqui, ó, sentido das ondas. Então, ao mesmo tempo, isso aqui também vai recuar a falésia, porque vai bater na base da falésia e vai ajudar no recuo. Esse exemplo aí da figura é uma falésia que termina diretamente no mar. Então, fica fácil identificar que o mar é um agente também que vai produzir erosão nessa falésia. Vamos procurar, então, qual resposta fala tudo isso. Letra A. A evolução das falésias resulta de processos geomorfológicos marinhos responsáveis pela erosão da base das escarpas e pelo transporte do material. O errado na letra A, duas coisas erradas na A, né? Primeiro, resumiu tudo a um processo marinho. Acabamos de ver que tem um processo continental também, né? A água da chuva e tal. E transporte do material, eu acho que é errado também pensar assim, né? Porque o que transporta o material que faz a falésia recuar é a água da chuva, né? A água do mar, ela vai retirar o material, evidentemente, vai transportá-lo para um outro lugar. Mas pensando nessa interação que vai recuar, ele tinha que citar também o que acontece no topo da falésia, né? Ele resumiu tudo ao mar. Isso que está errado na letra A. Está incompleta a letra A. B. A ação da erosão marinha não interfere na evolução das escarpas das falésias, pois a variação dos níveis de água subterrânea é o principal agente. De novo, é incompleto. Né? Dizer que é só... Aí ele inverteu, né? Falou que o mar não atua e somente seria algo continental, né? Enfim. Então, também está incompleto. Letra C. As falésias são escarpas esculpidas em rochas metamórficas. Já errou aí no começo, né? Falésias são rochas sedimentares. Pode acontecer, como no sul do Brasil, de aparecerem rochas vulcânicas também, mas não somente. Para ser falésia, tem que ter rocha sedimentar, né? E o restante até que vai, mas o início é que está errado. Né? Falar que alteradas por agentes exógenos pluviais e marinhos, beleza. Tropicais também é exagerado, né? Tem falésia no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é subtropical. Restou a D. As falésias são formas de relevo tipicamente costeiras, claro, e sua evolução se dá a partir da interação, agora sim, de processos geomorfológicos marinhos e continentais. Letra D é correta. Tá? Legal a questão, não era uma questão difícil, porque tinha uma legenda e tal, mas uma questão conceitual boa para estudar geomorfologia, né? Diga, David. Professor, tem muita dificuldade com relevo e tal. O que era uma escarpa mesmo? Escarpa é isso aqui, ó. Essa parte íngreme. Né? Sempre que você tem um morro, uma serra, uma falésia, escarpa é essa parte que tem muita declividade. É um paredão. Você pode pensar também, David, se quiser, sinônimos, né? Um paredão rochoso, é um paredão muito íngreme, é uma parte de uma serra que tem muita declividade. Então, isso é uma escarpa. Lembra da Serra do Mar, que eu expliquei bastante, né? A Serra do Mar de frente para o Oceano Atlântico, aquilo é uma escarpa. Que é aquela... um nome legal, David, encosta. Legal você colocar também. É uma encosta muito íngreme. Essa é a definição de uma escarpa. Tá? Maravilha? E qual que era a outra Maravilha, questão? valeu. Era da Unicamp também, David? Peraí que eu vou procurar aqui, calma aí. Tranquilo, David. Professor, tem uma que da Unicamp do mesmo ano que fala sobre a região integrada de desenvolvimento econômico, o Tá. RID, sabe? Questão chata essa aí, David. Chatinha. Vou colocar ela aqui. A Unicamp pegou uma exceção da exceção. Dava para responder sem saber o que era isso, mas uma questão que pegou um conceito de exceção, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Aqui. Beleza. Essa mesmo, ó.
Ele deu um mapa dizendo assim, região integrada de desenvolvimento, chamada RID, DF, Distrito Federal. Então, engloba 3 áreas, né? 3 entidades federativas diferentes. O Distrito Federal, que está aqui em branco, DF. Goiás, não todo o estado de Goiás, tá, gente? Isso é um recorte. Está aparecendo todo o DF. Essa parte branca é o todo do Distrito Federal, inteirinho. Aí um pedaço, né, um trecho de Goiás e um pequenino trecho das Minas Gerais também, ó, do estado de Minas. Lembra quando eu expliquei para vocês, as regiões metropolitanas, que elas planejam coisas em comum, como transporte, segurança, etc, etc? A RID é algo bem parecido, com uma diferença, David, e todas. Envolve mais de um estado. Então, esse lugar que ele desenhou aí tem muita afinidade, na economia, especialmente, nos movimentos migratórios. De repente, David, pensa assim, a pessoa mora em Minas, estou apontando aqui o lugarzinho, olha. Cara, é do lado de Brasília. De repente, é uma migração pendular aí. A pessoa trabalha em Brasília, assessora de algum ministro, mas mora nessa cidadezinha aqui em Minas Gerais. Então, há um elo econômico, um elo migratório. Então, a RID nada mais é que aquele mesmo pensamento que você teve lá quando foi estudar a região metropolitana. Uma área onde várias cidades têm relações econômicas, populacionais, sociais, etc. Tal. E só que no caso aí envolve mais de um estado. Extravasa o limite de um mesmo estado. Então, vamos achar isso nas respostas. Observando o mapa acima e de acordo com o seu conhecimento sobre o tema, blá, 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 é correto afirmar que a área representada é uma região de planejamento composta por 3 entes federativos, instituída nos anos 90, para promover desenvolvimento econômico, valorismo e políticas públicas. Tem sua origem no processo de metropolização de Brasília. Faz muito sentido, né? Se você parar, são 3 entes federativos, né? Você tem Goiás, DF e Minas. Anos 90, Brasília crescendo. Letra A, para mim, está ótimo. Vamos ver as outras. 2 entes federativos, instituídos nos anos 70, para ordenar a política de transportes, fácil, elevado oferta de trabalho. Está tudo errado, né? A data está errada. Falar que são só 2, porque envolve 3, né? Não, tudo errado. Letra C. 3 entes federativos, instituídos nos anos 80, errou a data, mas vamos ver o restante, para promover o desenvolvimento sustentável com preservação do patrimônio histórico e natural. Gente, isso não é contemplado, infelizmente. A região metropolitana não contempla isso. É mais transporte, economia, comércio, migrações. Preservar patrimônio histórico, infelizmente, desenvolvimento sustentável, putz, isso veio depois. Que é uma outra dica, o conceito de desenvolvimento sustentável só foi aplicado a partir dos anos 90. Ele colocou 80 aí. Tá? E a letra D já começou errada, né? 2 entes são 3. E ele foi longe, né? Institutos dos anos 60. Vixe, aí não, nem se pensava em região metropolitana ou algo nesse similar, né? Nos anos 60. Enfim, gente, era a letra A realmente. Mas perceba, David, mesmo como posso dizer assim, por eliminação, a letra B e a letra D já estariam fora, porque tem 3 coisas aí, não 2. Né? E a letra C, que está errada, ela exagerou nessa coisa de unir áreas pelo desenvolvimento sustentável. Né? E não é bem esse o caminho que poderia ser, mas infelizmente não é. Então, a Unicamp, de vez em quando, ela põe alguma questão assim, que não é impossível essa questão, mas ela buscou um conceito bem específico para trabalhar. Mas dava para chegar, tinha um mapa, tinha legendinha e tal. Tá bom, David? Gente, vamos fazer nosso intervalinho para a próxima aula? São 4:01, certinho quase. Aí daqui 10 minutos a gente volta, tá? Para dar uma descansada. O David vai preparar, né, a gilete, a navalha, só passando por cima do meu cadáver.
Não esquecerei dessa Professor, fala. vai gerar outro link ou a gente espera nesse? Mesmo. Porque eu coloquei essa reunião até o horário final. Então pode entrar por esse mesmo. Tá bom? Maravilha, então. Daqui a Beleza. pouco, David sem bigode. Abraço. Até depois. Até.